Cara, eu sempre fui de fazer as necessidades atrás de casa quando tô trabalhando no quintal. Sabe como é, né? É mais prático que ficar entrando e saindo de casa toda hora. Principalmente quando tô cuidando dos porcos ou mexendo com as galinhas. Atrás da nossa casa tem uma área meio afastada, depois do chiqueiro, onde crescem umas moitas altas. É um lugar meio escondido, perfeito para essas coisas. Era uma tarde de domingo, lembro bem porque tinha acabado de almoçar e estava meio preguiçoso. Tinha bebido umas cervejas com meu cunhado, então a vontade apertou logo depois que ele foi embora. Fui caminhando até lá atrás, naquele lugar de sempre. O sol estava meio fraco já, porque era final de tarde, mas ainda dava para ver tudo normal. Quando cheguei no local, fiz o que sempre faço. Olhei em volta para ter certeza que não tinha ninguém por perto. Depois me posicionei de costas para as moitas. É que as moitas ficam numa área mais alta, então quem está ali meio que fica protegido de quem passar na estrada ou vier do lado da casa. Um lugar bem reservado. Estava ali, concentrado no que estava fazendo, quando comecei a sentir uma coisa estranha. Sabe aquela sensação de que alguém está te olhando? Aquele negócio que dá na nuca, que faz a gente ficar desconfortável sem saber por quê? Foi exatamente isso que senti. No começo tentei ignorar. Pensei que era impressão minha, mas a sensação só ficava mais forte. Daí comecei a escutar uns ruídos vindos das moitas. Ruídos baixinhos, como se alguém tivesse se mexendo ali dentro, tentando não fazer barulho. Pensei que podia ser algum bicho, talvez um tatu ou um gambá. Mas tinha alguma coisa no jeito que as folhas se mexiam que não parecia movimento de bicho. Era muito controlado, muito cuidadoso. A sensação de ser observado ficou tão forte que não consegui mais ignorar. Me virei devagar, ainda meio agachado, esperando ver talvez algum vizinho ou alguma criança que tivesse vindo brincar por ali. Mas o que eu vi me deixou gelado na hora. Tinha um rosto me espiando de dentro da moita. Um rosto humano, mas com uma cor cinza estranha, meio sem vida. Os olhos estavam fixos em mim, mas não tinha expressão nenhuma. Nem raiva, nem medo, nem curiosidade. Só aquele olhar vazio, como se fosse uma máscara. O rosto estava bem no meio das folhas, como se a pessoa tivesse se enfiado ali dentro para me observar. Por uns 3 ou 4 segundos, ficamos assim, eu olhando para ele e ele olhando para mim. Eu não conseguia me mexer de tanto susto. O rosto não piscava, não fazia nenhum movimento, só me olhava com aquela expressão neutra e assustadora. A pele dele era cinza mesmo. Não era sombra nem falta de luz. Era como se fosse a cor natural. Quando finalmente consegui reagir e me mexer para ficar de pé direito, o rosto sumiu. Simplesmente desapareceu de dentro da moita, como se nunca tivesse estado ali. As folhas nem se mexeram. Foi como se ele tivesse se dissolvido no ar. Fiquei parado ali, olhando fixo para a moita, tentando ver algum sinal de movimento, mas não tinha nada. Meu coração estava disparado. Subi a calça rapidinho e corri para casa. Cheguei lá meio ofegante e contei para o meu irmão o que tinha acontecido. Ele achou que eu estava exagerando, que devia ter sido sombra ou reflexo de alguma coisa. Mas, cara, eu sei o que eu vi. Aquilo era um rosto de verdade olhando para mim. Esperei escurecer um pouco e voltei lá com uma lanterna potente e uma faca de mato. Queria investigar direito, ver se tinha alguém escondido nas moitas ou se encontrava algum rastro. Quando cheguei no local, comecei a iluminar todas as moitas, uma por uma. Abri alguns espaços entre as folhas com a faca, procurando qualquer sinal de que alguém tinha se escondido ali. Não encontrei nada. Nenhum rastro, nenhuma pegada, nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. As folhas estavam intactas, não tinha galho quebrado, nem nada pisoteado. Era como se ninguém nunca tivesse estado ali. Mas, cara, o que mais me deixou nervoso foi que a moita ainda estava se mexendo. Mesmo sem vento nenhum, as folhas balançavam de leve.
Não era vento, porque as outras plantas em volta estavam todas paradas. Era só aquela moita específica, exatamente onde eu tinha visto o rosto, que continuava se mexendo, como se ainda tivesse alguma coisa ali dentro, se movimentando bem devagar. Fiquei ali uns 15 minutos, iluminando e observando. A moita não parava de se mexer. Era um movimento sutil, quase imperceptível, mas constante. Como se alguma coisa estivesse respirando ali dentro. Ou como se alguma coisa estivesse tentando sair, mas sem conseguir. Voltei para casa ainda mais assustado do que antes. Não consegui dormir direito naquela noite. Ficava pensando naquele rosto cinza, naqueles olhos vazios me olhando. E principalmente, ficava pensando em como ele tinha sumido tão rápido, sem deixar rastro nenhum. No dia seguinte, voltei lá de manhã cedo para ver se encontrava alguma coisa que pudesse explicar o que tinha acontecido. Mas, durante o dia, tudo parecia normal. As moitas estavam quietas, não tinha nada de estranho. Era como se a coisa só acontecesse quando estava mais escuro. Desde esse dia, mudei meus hábitos completamente. Não vou mais fazer necessidades atrás da casa, principalmente quando está anoitecendo. Se der vontade, prefiro entrar em casa e usar o banheiro normal. E quando preciso ir no mato por algum motivo, só vou durante o dia, quando o sol está bem forte. Tem dias que ainda sinto aqueles olhos me observando, principalmente quando passo perto daquela área das moitas. É como se a coisa ainda estivesse lá, esperando o momento certo para aparecer de novo. Às vezes, escuto ruídos vindos de lá, mas não tenho coragem de ir investigar sozinho. Contei a história para algumas pessoas, mas a maioria acha que foi imaginação ou que eu estava meio alterado por causa da cerveja. Mas, cara, eu sei que não foi imaginação. Aquele rosto era real, aqueles olhos me viram de verdade. E seja lá o que era, ainda está por ali esperando. Na semana passada, choveu que nem o diabo aqui na região. Foram 3 dias seguidos de chuva forte, daquelas que alagam tudo e deixam a terra que nem uma esponja encharcada. A estradinha de terra que passa atrás da nossa casa virou um lamaçal danado. Quando parou de chover, na quinta-feira de manhã, resolvi dar uma olhada para ver se dava para passar de carro ou se ia ter que esperar secar mais. A estrada fica meio escondida no meio das árvores. É mais um caminho mesmo, que liga a nossa propriedade com a do vizinho do fundo. Normalmente a gente usa quando precisa levar alguma coisa pesada para o outro lado do terreno. Mas com essa chuva toda, imaginei que tivesse virado um atoleiro. Quando cheguei lá, vi que estava pior do que imaginava. A lama estava bem funda. Devia ter uns 20 centímetros de barro misturado com água. Ia demorar pelo menos uma semana para secar o suficiente para passar qualquer veículo. Estava caminhando pela beirada, tentando ver onde era menos fundo, quando reparei numa coisa estranha. Tinha pegadas na lama. Pegadas enormes, muito maiores que qualquer pé humano normal. Eram marcas fundas, bem definidas, de alguém que tinha passado ali descalço. O tamanho era assustador. Devia ser número 48 ou 50. E o que mais me chamou a atenção, as pegadas eram bem recentes, ainda com água acumulada no fundo. Comecei a seguir as pegadas por curiosidade. Elas iam em direção ao fundo da estrada, onde tem mais árvores e fica mais escuro. A distância entre uma pegada e outra era grande também, como se fosse uma pessoa muito alta dando passos largos. Ou correndo. Isso me deixou meio desconfortável, mas a curiosidade foi maior que o medo. Segui as pegadas por uns 100 metros, pisando com cuidado na beirada da estrada para não afundar na lama. Elas continuavam em linha reta, sempre na mesma direção. Quem quer que fosse que tinha passado ali, sabia exatamente onde queria chegar. As marcas eram constantes, bem definidas, sem hesitação. Foi quando cheguei numa curva da estrada que vi ele. Tinha um homem agachado bem no meio do lamaçal, a uns 50 metros de distância. Ele estava nu,
completamente sem roupa, e parecia estar comendo alguma coisa. Me escondi atrás de uma árvore para observar melhor, sem entender o que estava acontecendo. O homem era muito magro, quase esquelético. A pele dele era bem clara, meio acinzentada, e dava para ver as costelas e os ossos da coluna. Ele estava agachado de costas para mim, mexendo com as mãos na lama. Daí percebi o que ele estava fazendo. Estava pegando punhados de barro e levando à boca, comendo mesmo. Mastigando devagar, como se fosse comida normal. Fiquei ali parado, sem acreditar no que estava vendo. O homem continuava comendo barro, completamente concentrado no que fazia. Não parecia ter percebido minha presença. Eu não sabia se devia falar alguma coisa, se devia ir embora ou se devia tentar ajudar. A cena era tão estranha que fiquei paralisado. Depois de uns 5 minutos observando, pisei numa galha seca sem querer. O barulho ecoou no silêncio da mata. O homem parou na hora e virou a cabeça na minha direção. E cara, quando ele me olhou, senti um frio na espinha que nunca vou esquecer. O rosto dele era humano, mas tinha alguma coisa errada. Os olhos eram muito fundos, quase pretos, e a boca estava suja de barro. Mas o que mais me assustou foi a expressão. Ele sorriu para mim. Um sorriso largo, mostrando dentes escuros, cheios de terra. Era um sorriso que não tinha nada de humano. Era como se fosse um bicho tentando imitar gente. Ficamos uns segundos nos encarando. Eu grudado atrás da árvore, ele agachado no meio da lama, sorrindo daquele jeito assustador. Depois, aconteceu uma coisa que até hoje não consigo explicar. Ele começou a afundar na lama. Não era como se tivesse se deitado ou se escondido. Era como se a lama tivesse virado líquida e ele tivesse sendo sugado para baixo. Em poucos segundos, ele desapareceu completamente. A lama se fechou por cima dele como se fosse água. Não tinha mais nenhum sinal de que ele tinha estado ali. Nem bolha, nem movimento, nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Corri até o local onde ele tinha sumido. A lama estava normal, da mesma consistência de antes. Tentei mexer com um galho para ver se encontrava alguma coisa, mas era só barro comum. Não tinha nada ali embaixo, pelo menos nada que eu conseguisse sentir. Voltei para casa correndo, com o coração disparado. Contei para o meu pai o que tinha acontecido, mas ele achou que eu tinha sonhado acordado, ou que tinha visto algum morador de rua que se escondeu quando me viu. Mas, cara, morador de rua não some na lama daquele jeito. A lama secou em 2 dias, com o sol forte que fez depois da chuva. A estrada voltou ao normal, dá para passar de carro tranquilo agora. Mas tem uma coisa que me deixa arrepiado, as pegadas ainda aparecem. Toda noite, quando passo pela estrada, tem pegadas frescas na terra. Sempre as mesmas pegadas enormes, sempre indo na mesma direção. Como se o homem continuasse fazendo o mesmo caminho todas as noites. Mas durante o dia, quando vou ver, não tem nada. Só à noite que aparecem. Não tenho coragem de seguir as pegadas de novo. Principalmente não tenho coragem de ir até aquele lugar onde ele sumiu. Tem alguma coisa sobre aquele local que me deixa com medo. É como se a terra ali fosse diferente, como se tivesse engolido o homem e agora tivesse gosto por isso. Às vezes penso em chamar alguém para ir comigo investigar, mas sempre que estou para contar a história completa, as pessoas acham que é imaginação. Então prefiro ficar quieto. Mas sei que o homem continua por ali. Sei que ele sai todas as noites, deixa as pegadas e depois volta para qualquer lugar que seja que ele se esconde. E cara, toda vez que lembro daquele sorriso, daqueles dentes escuros cheios de terra, fico com vontade de me mudar daqui. Era um sorriso que sabia alguma coisa. Um sorriso que tinha experimentado coisas que gente normal não deveria experimentar. Se essas histórias te deixaram com aquele friozinho na espinha, deixa o like aí para fortalecer o canal. E se você tem algum relato parecido ou conhece alguém que passou por algo assim, conta nos comentários. A gente adora ler essas experiências. Ah, e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos que vão chegar.
Tem muito mais história arrepiante vindo por aí. Valeu, pessoal! Eu tenho um galpão nos fundos da propriedade onde guardo a palha do milho depois da colheita. É um lugar meio afastado da casa, mas bem organizado, com a palha empilhada certinho para não estragar com a umidade. Sempre cuidei bem desse estoque porque uso durante o ano inteiro, tanto para alimentar o gado quanto para outras coisas na propriedade. Há uns 2 meses, comecei a reparar que estava sumindo palha. No começo pensei que fosse normal, que talvez eu tivesse usado mais do que imaginava ou que tivesse calculado errado a quantidade. Mas daí comecei a prestar atenção e vi que realmente estava desaparecendo. Não era muito de uma vez, eram punhados pequenos, mas constantes. Minha primeira suspeita foi rato. Rato adora fazer ninho com palha e a gente sempre tem problema com eles nos galpões. Comecei a procurar sinais, fezes, rastros, buracos na palha onde eles costumam se esconder. Mas não achei nada que indicasse presença de roedores. A palha estava sumindo, mas não tinha sinal nenhum de bicho. Daí pensei que podia ser algum vizinho pegando sem avisar. Às vezes acontece, a pessoa precisa de um pouco de palha e pega emprestado, depois repõe. Mas perguntei para todo mundo da vizinhança e ninguém tinha pegado nada. E além disso, a quantidade que sumia era pequena demais para valer a pena alguém fazer o esforço de vir até aqui só para isso. Uma noite estava passando perto do galpão quando escutei uns ruídos estranhos vindo de lá dentro. Eram risadinhas baixinhas, meio abafadas, como se fosse criança brincando. E junto com as risadas, um assovio curto, bem fininho. O tipo de assovio que a gente faz quando está chamando o cachorro ou tentando chamar a atenção de alguém. Fiquei parado do lado de fora, prestando atenção. Os ruídos continuaram por alguns minutos. Risadinha, assovio, risadinha, assovio. Depois parou tudo. Silêncio total. Esperei mais um pouco, mas não escutei mais nada. Pensei em entrar para investigar, mas algo me disse para deixar para lá. Tinha alguma coisa sobre aqueles sons que me deixou desconfortável. No dia seguinte, fui conferir o galpão logo cedo. Mais palha tinha sumido. Uma quantidade maior dessa vez, como se quem quer que fosse tivesse ficado mais à vontade depois que descobriu que eu não ia interferir. E tinha uma coisa nova, pegadas no chão de terra batida do galpão. As pegadas eram estranhas, pequenas, redondas, como se fosse alguém pulando numa perna só. Não eram pegadas normais de 2 pés, eram marcas circulares espalhadas pelo chão, sem sequência lógica, como se a pessoa fosse pulando de um lugar para o outro, sem seguir um caminho específico. Isso me lembrou das histórias que minha avó contava sobre Saci. Ela sempre dizia que Saci tinha uma perna só e que gostava de fazer travessuras nas propriedades rurais. Na época, eu achava que era só lenda, coisa de velho para assustar criança. Mas olhando aquelas pegadas redondas, comecei a pensar que talvez tivesse alguma verdade nas histórias. Resolvi fazer um teste. Peguei um molho de palha bem bonito e deixei num canto específico do galpão, separado do resto. Queria ver se quem quer que fosse ia pegar exatamente aquele molho ou se ia continuar pegando do Monte Grande. Era uma forma de confirmar se realmente tinha alguém ou alguma coisa frequentando o galpão. No dia seguinte, o molho tinha sumido. Mas no lugar dele, tinha alguma coisa que me deixou ainda mais confuso. Uma moeda velha, bem antiga, que eu nunca tinha visto antes. Era de um metal escuro, meio verdete, com uns símbolos que não consegui identificar. Parecia ser muito antiga, de décadas, ou talvez até séculos atrás. E junto com a moeda tinha uma pegada redonda, bem definida, bem no lugar onde eu tinha deixado o molho de palha. Era como se quem tivesse pegado a palha tivesse deixado a moeda como pagamento. Como se fosse uma troca, não um roubo.
Isso mudou completamente minha perspectiva sobre o que estava acontecendo. Não era alguém roubando palha, era alguém comprando. Alguém que deixava pagamento em troca do que levava. O problema é que eu não sabia quem era esse alguém. E o pagamento era uma moeda que eu não fazia ideia de onde tinha vindo. Comecei a deixar palha propositadamente em lugares específicos do galpão, sempre esperando para ver o que ia acontecer. E cara, toda vez a mesma coisa. A palha sumia e aparecia alguma coisa no lugar. Às vezes era moeda, às vezes era pedra colorida, uma vez apareceu uma pena de passarinho que eu nunca tinha visto na região. Mas tinha um detalhe que me deixava nervoso. Sempre que eu esquecia de deixar palha, ou quando demorava muito para repor, aconteciam coisas estranhas durante a noite. Uma vez acordei com a sensação de que alguém tinha puxado o lençol. Outra vez acordei com a impressão de que alguém tinha mexido nos meus pés, enquanto eu dormia. E sempre, na manhã seguinte, depois dessas noites estranhas, tinha pegadas redondas no chão do meu quarto. Como se quem quer que fosse tivesse vindo me cobrar pessoalmente pela falta da palha. Era como se tivéssemos feito um acordo e quando eu não cumpria minha parte, a outra parte vinha me lembrar. Agora mantenho sempre um molho de palha separado no galpão. Toda semana deixo palha nova e recolho o que foi deixado em troca. É como se tivesse um inquilino invisível que paga aluguel com objetos estranhos. Não sei quem é, não sei o que é, mas sei que ele está sempre por perto. Às vezes ainda escuto as risadinhas e os assovios vindos do galpão. Mas agora não me incomodo mais. É como se fosse um vizinho amigável que só quer fazer seus negócios em paz. Enquanto ele continuar pagando pela palha, tô tranquilo. O problema é se um dia ele resolver parar de pagar. Aí não sei o que pode acontecer. No final da nossa propriedade, bem onde começa o mato fechado, tem uma bica de água natural. É uma dessas nascentes antigas, que brota de uma pedra grande e sempre foi parte da paisagem aqui da região. Meu avô já falava dessa bica, dizia que a água dela era a mais pura da região, boa para beber e para cozinhar. O problema é que de uns meses para cá, a bica mudou o comportamento. Antes ela corria o dia inteiro, água fresquinha constantemente. Agora ela só funciona de madrugada. Durante o dia fica seca, como se tivesse secado a nascente. Mas depois da meia-noite, a água volta a correr normal. No começo pensei que fosse problema de seca. Estava fazendo calor, pouca chuva, então imaginei que o lençol freático tivesse baixado e só à noite, quando esfriava, a água conseguia brotar. Faz sentido, né? Já vi isso acontecer em outras nascentes da região durante períodos secos. Mas aí comecei a reparar que mesmo quando chovia bastante, a bica continuava com o mesmo comportamento. Seca de dia, correndo de noite. E a água da madrugada era diferente, mais gelada que o normal, quase sem gosto nenhum. Como se fosse água destilada, sem os minerais que a água de nascente costuma ter. Uma madrugada foi lá conferir se a água estava correndo. Eram umas 2 horas da manhã. Eu não estava conseguindo dormir direito e resolvi dar uma caminhada. Quando cheguei na bica, a água estava correndo forte, mais forte que eu já tinha visto. Resolvi experimentar. Enchi a mão e bebi um pouco. A água estava gelada mesmo e meio sem sabor. Não tinha aquele gosto de ferro que a água de nascente costuma ter. Era como beber gelo derretido. Achei estranho, mas não liguei muito. Voltei para casa e consegui dormir tranquilo o resto da noite. Foi quando comecei a ter os sonhos. Toda vez que eu bebia da água da bica de madrugada, sonhava com a mesma coisa. Uma mulher de branco, parada debaixo da bica, com o cabelo comprido cobrindo completamente o rosto. Ela nunca se mexia, nunca falava. Só ficava ali parada enquanto a água corria sobre ela. No sonho, eu sempre estava observando de longe, como se tivesse escondido atrás das árvores. A mulher ficava ali por um tempo, deixando a água molhar as roupas e o cabelo. Depois ela sumia, simplesmente desaparecia e eu acordava.
Era sempre o mesmo sonho, sempre os mesmos detalhes. Pensei que fosse coincidência, mas toda vez que bebia da água da bica, tinha o mesmo sonho. E, cara, começou a ficar muito real. Não era como sonho normal. Era como se eu tivesse realmente ido até a bica e visto a mulher de branco. Quando acordava, ficava com a sensação de que tinha caminhado durante a noite. Uma manhã, acordei com os pés molhados e sujos de lama, como se eu tivesse caminhado na terra úmida durante a noite. O lençol da cama estava encharcado, não só molhado de suor, mas encharcado de água mesmo. E no chão do quarto tinha rastros de lama, desde a porta até a cama. Isso me deixou desesperado. Era como se eu tivesse levantado durante a noite, caminhado até a bica, ficado na água e voltado para casa. Mas eu não lembrava de nada disso. Só lembrava do sonho com a mulher de branco. Será que eu tinha sonambulismo? Será que estava caminhando dormindo até a bica? Comecei a trancar a porta do quarto antes de dormir, para ter certeza de que não ia sair andando durante a noite. Mas mesmo assim, continuava acordando com os pés molhados e o lençol encharcado. E os rastros de lama continuavam aparecendo no chão. Resolvi fazer um teste mais drástico. Amarrei uma corda do meu pé na cama, para ter certeza absoluta de que não ia conseguir sair do quarto durante a noite. Foi uma das piores noites da minha vida. Sonhei com a mulher de branco de novo, mas dessa vez o sonho foi diferente. No sonho, ela não estava debaixo da bica. Ela estava no meu quarto, parada ao lado da cama, pingando água no chão. O cabelo ainda cobria o rosto, mas dava para ver que ela estava me olhando. E pela primeira vez, ela se mexeu. Levantou uma das mãos e apontou para mim. Acordei com a sensação de que alguém tinha tocado no meu rosto. A pele estava gelada e úmida, como se mãos molhadas tivessem me acariciado. O lençol estava encharcado como sempre e tinha lama no chão. Mas dessa vez, a lama estava em formato de pegadas. Pegadas de pés descalços, femininos, que iam da porta até a minha cama. A corda estava intacta, ainda amarrada no meu pé e na cama. Eu definitivamente não tinha saído do quarto. Mas alguma coisa tinha entrado. Alguma coisa que deixou rastros molhados e tocou no meu rosto durante a noite. Desde esse dia, não bebo mais da água da bica. Nem de dia, quando ela está seca, nem de madrugada, quando ela corre. Passo longe daquele lugar, principalmente de noite, mas às vezes ainda acordo com os pés molhados. E sempre que isso acontece, sonho com a mulher de branco. Ela continua aparecendo nos sonhos, mas agora sempre dentro de casa. Às vezes no quarto, às vezes na cozinha, às vezes na sala, sempre pingando água, sempre com o cabelo cobrindo o rosto e sempre me olhando, mesmo sem eu ver os olhos dela. Não sei o que aconteceu com a bica, não sei quem é a mulher dos sonhos. Só sei que alguma coisa mudou quando comecei a beber daquela água. É como se tivesse feito um convite para alguma coisa entrar na minha vida. E agora, ela não quer mais sair. Trabalho com gado desde que era moleque. Aprendi com meu pai e meu avô. Conheço o comportamento dos bois como a palma da minha mão. Sei quando estão doentes, quando estão estressados, quando alguma coisa não está certa. Por isso mesmo que o que começou a acontecer no meu curral me deixou tão preocupado. Faz uns 3 meses que o gado começou a se comportar de um jeito estranho. Não eram todos os bois, mas sempre alguns do rebanho ficavam agitados sem motivo aparente. Não era aquela agitação normal de quando tem bicho estranho por perto ou quando tá para chover. Era diferente. Eles ficavam inquietos, mas não tentavam fugir. O que mais me chamou a atenção foi que eles ficavam olhando para o céu. Não era olhada rápida. Era como se estivessem vendo alguma coisa lá em cima que eu não conseguia enxergar. Ficavam com o pescoço esticado, olhando fixo para o alto. Às vezes por horas seguidas. E sempre vários bois ao mesmo tempo, como se todos vissem a mesma coisa.
Pensei em várias possibilidades. Urubu voando alto, avião passando, talvez algum tipo de pássaro que eu não estava vendo. Mas sempre que olhava para o céu junto com eles, não via nada. Céu limpo, sem nada diferente. Mesmo assim, os bois continuavam olhando, concentrados em alguma coisa que só eles conseguiam perceber. O comportamento foi ficando mais frequente. Todo dia tinha alguns bois que passavam horas olhando para o alto. E eles não pastavam direito quando estavam assim. Ficavam parados, pescoço esticado, completamente focados no que quer que fosse que estavam vendo. Isso começou a me preocupar porque o gado estava emagrecendo, não estava se alimentando como devia. Uma noite, fui dar uma última olhada no curral antes de dormir, quando vi uma cena que me deixou gelado. Todos os bois, sem exceção, estavam com a cabeça voltada para o mesmo ponto do céu. Não era cada um olhando para um lugar diferente. Era todo o rebanho, umas 20 cabeças de gado, olhando exatamente para o mesmo ponto. Olhei para onde eles estavam olhando e não vi nada. Noite clara, lua cheia, estrelas normais, nada de diferente no céu. Mas os bois estavam todos hipnotizados, como se estivessem vendo alguma coisa fascinante ou assustadora. Ficaram assim por mais de 1 hora, até eu resolver ir dormir. No dia seguinte, aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais assustado. Um dos bezerros, um animal jovem e saudável, apareceu morto no meio do pasto. Não tinha marca de predador, não tinha ferimento, não tinha sinal de doença. Simplesmente tinha morrido durante a noite. Quando fui examinar o corpo, vi que o bezerro estava numa posição estranha. Caído de lado, mas com a cabeça virada para o alto, na mesma direção que todos os outros bois ficavam olhando. E tinha uma coisa que me deixou com calafrio. A língua estava preta, completamente escura, como se tivesse sido queimada. Chamei o veterinário para examinar o animal. Ele ficou confuso também. Disse que nunca tinha visto nada parecido. Não conseguiu explicar nem a morte súbita, nem a língua preta. Falou que podia ser algum tipo de intoxicação, mas não tinha nada no pasto que pudesse causar esse tipo de reação. O que mais me assustou foi quando virei o bezerro para examinar melhor. Os olhos estavam virados para cima, completamente brancos, como se ele tivesse morrido olhando para o céu. E tinha uma expressão no rosto, se é que boi pode ter expressão, que parecia de terror. Como se tivesse visto alguma coisa horrível antes de morrer. Na manhã seguinte, todos os outros bois estavam virados para o mesmo lado. Não estavam pastando, não estavam bebendo água, só estavam todos alinhados, olhando na mesma direção. Era como se tivessem recebido uma ordem durante a noite, como se alguma coisa tivesse falado para todos eles ao mesmo tempo. Segui a direção do olhar deles e fui parar numa parte do pasto que eu sempre evitava. É uma área meio estranha, onde a grama não cresce direito e a terra é mais escura. Quando cheguei lá, vi uma coisa que me deixou sem palavras. Tinha marcas no chão, marcas queimadas, formando uma espiral perfeita. A grama em volta estava chamuscada, como se algo muito quente tivesse pousado ali durante a noite. E no centro da espiral, a terra estava vitrificada, brilhante, como se tivesse derretido e endurecido de novo. As marcas eram recentes, ainda fumegavam um pouco. E tinham um cheiro estranho no ar, meio de metal queimado, meio de ozônio, como depois de uma tempestade com muito raio. Mas não tinha chovido na noite anterior e não lembrava de ter escutado nenhum trovão. Desde esse dia, o gado não para de olhar para o céu. Todo dia, várias vezes por dia, eles param o que estão fazendo e ficam olhando para o alto. E sempre na mesma direção, sempre para o mesmo ponto. Às vezes, fico observando junto com eles, tentando ver o que eles veem, mas nunca consigo enxergar nada. As marcas queimadas no pasto continuam lá. A grama não voltou a crescer naquele lugar e a terra continua com aquela aparência vitrificada. Veterinário disse que nunca viu nada parecido, que devia chamar alguém da universidade para investigar. Mas até agora não chamei ninguém. Tenho medo do que eles vão encontrar.
Tenho medo do que as análises vão mostrar. E, principalmente, tenho medo de que eles não acreditem no que eu vi. Porque, cara, sei que alguma coisa pousou naquele pasto durante a noite. Sei que meu bezerro viu essa coisa antes de morrer. E sei que o resto do gado continua esperando ela voltar. Desde pequeno aprendi com minha mãe como cuidar das aves. É uma tradição na família, né? Ter sempre uns frangos no quintal para quando precisa de uma carne fresca ou para fazer uma canja quando alguém fica doente. E eu sempre matei os bichos no mesmo lugar, atrás da casa, num cantinho que fica meio escondido, onde tem um cepo de madeira que uso para essas coisas. Semana passada precisava de uma galinha para fazer um almoço especial, porque minha irmã tinha vindo visitar e ela sempre gostou da galinha caipira que a gente cria aqui. Escolhi uma das mais gordinhas, uma vermelha que estava bem saudável, e levei ela para o local de sempre. É um processo que faço há anos, então não tem muito mistério. Coloco o bicho no cepo, dou uma machadada certeira e deixo sangrar ali mesmo na terra. Dessa vez não foi diferente. A galinha sangrou normal, bastante sangue, como sempre acontece. Depois que terminou de sangrar, limpei o bicho, levei para dentro de casa e deixei na geladeira. O sangue ficou ali na terra, formando uma poça vermelha escura que sempre demora uns dias para secar completamente. É normal, sempre foi assim. A terra absorve aos poucos e depois de uma semana não tem mais sinal. Na madrugada dessa mesma noite, acordei com um barulho estranho vindo do quintal. Era um som que eu nunca tinha escutado antes, meio como se fosse algum bicho lambendo alguma coisa. Pensei que fosse meu cachorro, que às vezes sai de madrugada para beber água ou fazer as necessidades, mas tinha alguma coisa no som que não parecia certo. Era um som muito pesado, como se fosse uma língua muito grossa passando em superfície áspera, tipo quando a gente passa a língua no cimento, aquele som meio raspado. Mas era mais forte, mais intenso e constante, como se o bicho tivesse lambendo a mesma coisa por muito tempo, sem parar. Me levantei da cama e fui até a janela para ver o que era. Lá de dentro não dava para ver o local onde eu tinha matado a galinha. Então, abri a porta dos fundos bem devagar e expirei para o quintal. Tava uma noite bem escura, lua nova, então não conseguia enxergar quase nada. Mas o som continuava vindo exatamente da direção onde tinha ficado o sangue da galinha. Fiquei ali uns minutos, tentando ver alguma coisa, mas a escuridão era total. O som de lambida continuava, sempre no mesmo ritmo, sempre da mesma forma. Era hipnotizante de certo jeito, como se fosse um som que nunca ia parar. Pensei em acender uma lanterna para ver melhor, mas alguma coisa me disse para não fazer isso. Uma sensação estranha, como se fosse perigoso ver o que estava fazendo aquele barulho. Voltei para a cama, mas não consegui dormir direito o resto da noite. O som continuou por mais umas 2 horas, sempre o mesmo ritmo de lambida pesada. Depois parou de uma vez, e o silêncio que ficou era quase assustador. Era como se até os grilos tivessem parado de cantar, como se a noite inteira tivesse ficado em silêncio para escutar aquele bicho lambendo. No dia seguinte, logo que o sol nasceu, fui ver o que tinha acontecido no local onde eu tinha matado a galinha. O que vi me deixou confuso e meio assustado. O sangue tinha sumido completamente. Não tinha nem vestígio da poça vermelha que sempre ficava na terra por vários dias. Era como se alguém tivesse limpado tudo com água e sabão. Mas no lugar onde tinha sido a poça de sangue, tinha uma pegada. Uma pegada enorme, como eu nunca tinha visto na vida. Não era pegada de cachorro, nem de gato, nem de qualquer bicho que eu conhecia. Era uma marca profunda na terra, com 3 dedos bem longos, terminando em pontas que pareciam garras. O tamanho da pegada era assustador. Devia ter uns 25 centímetros de comprimento por 15 de largura.
e estava bem funda na terra, como se o bicho que tinha feito aquela marca fosse muito pesado. Os 3 dedos eram desiguais. O do meio era mais longo que os outros 2, e todos terminavam em marcas pontudas que tinham afundado vários centímetros no chão. Fiquei ali agachado, olhando para a pegada, tentando entender que tipo de animal podia ter feito aquilo. Não batia com nada que eu conhecia, e o mais estranho era que só tinha aquela pegada. Não tinha rastro chegando nem saindo. Era como se o bicho tivesse aparecido ali do nada, feito aquela marca e desaparecido. Chamei meu vizinho, que entende bastante de bichos e rastros, para dar uma olhada. Ele ficou tão confuso quanto eu. Disse que nunca tinha visto pegada parecida, que não sabia que tipo de animal podia ter feito aquilo. Sugeriu que eu procurasse algum veterinário ou alguém que estudasse animais selvagens, mas eu não quis dar muito alarde sobre o assunto. Desde esse dia, mudei completamente meus hábitos. Não mato mais galinha naquele lugar. Quando preciso de uma ave, levo ela para outro canto do terreno, bem longe daquele local. Não quero mais derramar sangue ali. Não quero mais atrair qualquer coisa que tenha feito aquela pegada. Mas o lugar continua estranho. A terra onde era a pegada tem um cheiro diferente. Não é cheiro ruim, mas é um cheiro que não devia estar ali. É meio doce, meio metálico, como cheiro de sangue velho misturado com alguma coisa que eu não consigo identificar. E o cheiro fica mais forte durante a noite. Tem dias que passo por ali e sinto como se a terra estivesse respirando. Não é respiração que a gente vê, é respiração que a gente sente, como se o chão subisse e descesse bem devagar, como se tivesse alguma coisa viva debaixo da terra. É uma sensação muito estranha, que me deixa com vontade de sair correndo dali. Às vezes, durante a madrugada, ainda escuto sons vindos daquele lugar. Não é mais som de lambida, são outros barulhos. Às vezes parece que tem alguma coisa se mexendo debaixo da terra. Às vezes parece que tem alguma coisa arranhando o chão por baixo. Como se o bicho que fez a pegada tivesse se enterrado ali e ficasse se movimentando no subsolo. Minha mulher acha que é imaginação, que eu estou dando muita importância para uma pegada estranha. Mas ela não sente o cheiro, ela não sente a terra respirando. Ela não acordou naquela madrugada escutando aquele som de lambida pesada que durou horas. Ela não viu como o sangue da galinha sumiu completamente, como se tivesse sido sugado pela terra. Agora evito passar por aquele canto do quintal, principalmente de noite. Quando preciso ir para os fundos da casa por algum motivo, dou uma volta grande para não passar perto do local. E sempre que mato uma galinha em outro lugar, fico preocupado se o cheiro do sangue vai atrair de novo aquela coisa. Porque, cara, tenho certeza de que a coisa ainda está por ali. Sei que ela sente o cheiro de sangue. Sei que ela vem quando tem sangue fresco. E sei que ela deixou alguma coisa enterrada naquele lugar. Alguma coisa que faz a terra respirar e cheirar diferente. Alguma coisa que me observa quando passo por ali, esperando eu derramar sangue de novo. Nossa casa fica num terreno grande, herdado do meu avô. É daqueles terrenos antigos, com muito espaço, cheio de árvores frutíferas e um quintal que se estende até quase virar mato. No fundo de tudo, bem no limite da propriedade, tem uma árvore imensa. Uma dessas árvores centenárias, com tronco grosso e galhos que se espalham para todos os lados. Desde que me entendo por gente, essa árvore tem uma corda pendurada. Uma corda velha, desgastada pelo tempo, amarrada num dos galhos mais altos. Ela desce até quase tocar o chão, balançando de leve quando tem vento. Quando criança, sempre tive vontade de brincar naquela corda, de me pendurar e balançar como nos filmes. Mas meu avô nunca deixou. Sempre dizia para deixar a corda em paz, que era melhor não mexer. Meus pais também sempre falaram a mesma coisa. Quando perguntava por que não podia mexer na corda, eles desconversavam ou mudavam de assunto. Com o tempo, parei de perguntar.
A corda ficou ali, parte da paisagem, uma coisa que sempre existiu, mas que ninguém falava sobre. Até mais ou menos 3 semanas atrás, quando comecei a reparar coisas estranhas. Eu estava no quintal cuidando das galinhas, coisa que faço todo final de tarde, quando vi a corda balançando. Balançando forte, como se alguém tivesse dado um empurrão bem forte nela. Mas não tinha vento, nenhum vento. As folhas das outras árvores estavam todas paradas, mas a corda balançava sozinha. Achei estranho, mas não liguei muito no primeiro momento. Pensei que talvez algum pássaro grande tivesse pousado na corda e voado, ou sei lá, alguma explicação simples. Mas quando fui dar uma olhada mais de perto, vi que tinha alguma coisa diferente na corda. A parte de cima, onde fica o nó que amarra no galho, estava com uma aparência diferente. Parecia que alguém tinha mexido ali recentemente. O nó estava apertado, bem mais apertado que o normal. E tinha uma marca na corda, uma marca mais clara, como se alguém tivesse segurado ali com força. Uma marca que definitivamente não estava ali antes. Isso me deixou curioso. Durante os dias seguintes, sempre que passava pela árvore, dava uma olhada na corda. Às vezes ela estava parada, às vezes balançando de leve. Nada muito anormal. Mas eu ficava prestando atenção nos detalhes. No nó, nas marcas, na forma como ela pendia. Foi numa quinta-feira de noite que acordei com um barulho vindo do quintal. Era tipo estalo de madeira, um som que eu nunca tinha escutado antes. Um estalo seguido de outro, como se alguma coisa pesada tivesse sendo pendurada no galho da árvore. O som vinha exatamente da direção da árvore velha. Fui até a janela para ver o que era, mas estava muito escuro para enxergar qualquer coisa. A lua estava nova, quase não iluminava nada, mas o barulho continuava. Estalo, estalo, como se o galho tivesse balançando com peso. Um peso considerável que fazia a madeira reclamar. O som durou uns 20 minutos. Eu fiquei ali na janela, tentando ver alguma coisa, mas era impossível. Só escutava os estalos constantes, vindos da direção da árvore. Depois de um tempo, o barulho parou. Silêncio total. Tentei dormir de novo, mas fiquei a noite inteira pensando no que poderia ter sido. No dia seguinte, logo que o sol nasceu, fui correndo ver a árvore. O que encontrei me deixou confuso e assustado ao mesmo tempo. O galho, onde estava amarrada a corda, tinha rachado. Uma rachadura grande, profunda, como se tivesse aguentado um peso muito forte durante a noite. Era como se alguma coisa muito pesada tivesse ficado pendurada ali por horas. Mas o que realmente me deixou sem entender foi o que estava no chão. Bem embaixo da árvore, como se tivesse caído do galho, tinha uma sandália. Uma sandália pequena, de criança, bem velha e suja. O couro estava ressecado, as tiras meio soltas, como se fosse muito antiga. Peguei a sandália e fiquei olhando, tentando entender de onde tinha vindo. Não era de ninguém da família, tenho certeza absoluta. Perguntei para os meus pais, para os vizinhos, para todo mundo que conhecia. Ninguém tinha perdido sandália, ninguém sabia de onde tinha vindo. A sandália simplesmente apareceu ali, embaixo da árvore, depois daquela noite de estalos. O que mais me incomodava era o tamanho. Era sandália de criança pequena, talvez uns 6, 7 anos. E estava num estado que mostrava que era muito velha, de décadas atrás. Como se tivesse ficado guardada em algum lugar por muito tempo e de repente aparecido ali. Joguei a sandália no lixo, mas aquela imagem ficou na minha cabeça. Uma sandália de criança, velha, aparecendo do nada embaixo de uma árvore com corda. Depois de uma noite de estalos que pareciam vir de alguma coisa pendurada no galho. A conexão era óbvia, mas ao mesmo tempo impossível de entender. Desde aquela noite, não escuto mais os estalos. O galho rachado continua lá, a rachadura bem visível. A corda continua pendurada, balançando de vez em quando com o vento normal. Mas alguma coisa mudou naquele lugar. Tem uma energia diferente.
Uma sensação que me deixa desconfortável. Agora evito passar perto da árvore, principalmente de noite. Não que tenha medo exatamente, mas tem alguma coisa sobre aquele lugar que não me deixa tranquilo. Toda vez que olho para a corda, penso na sandália que encontrei no chão, penso nos estalos que escutei durante a noite e me pergunto o que realmente aconteceu ali, naquela noite escura, quando alguma coisa fez o galho rachar com seu peso. Meus pais continuam evitando falar sobre a árvore e a corda. Quando pergunto alguma coisa, eles mudam de assunto rapidinho. É como se soubessem de alguma coisa que eu não sei. Alguma coisa sobre aquela árvore, sobre aquela corda, sobre por que nunca deixaram ninguém mexer ali. E agora, depois do que aconteceu, acho que é melhor mesmo não mexer. Algumas coisas é melhor deixar em paz. A propriedade da minha família é antiga, dessas que passa de geração em geração. Tem construções que meu bisavô fez, outras que meu avô construiu, e algumas mais novas que meu pai foi fazendo conforme a necessidade. Uma dessas construções antigas é a tulha de milho, um galpão de madeira meio afastado da casa principal onde a gente guarda a colheita. Sempre achei aquele lugar meio sinistro, para falar a verdade. É escuro, tem cheiro de madeira velha misturado com milho e sempre tem uns barulhos estranhos lá dentro. Meu avô sempre dizia que era normal, que era o madeiramento etalando com o tempo ou ratos correndo atrás dos grãos. Mas desde pequeno eu evitava ficar muito tempo lá sozinho. Há mais ou menos um mês comecei a reparar que os barulhos da tulha estavam diferentes. Antes era só uns ruídos normais, mas agora eram sons que eu nunca tinha escutado. Arranhões na madeira, mas muito fortes, como se fosse garra de bicho grande. E passos esquisitos, que não pareciam de rato nem de qualquer bicho pequeno que eu conhecia. A primeira vez que escutei direito foi numa tarde, quando fui buscar milho para dar para os porcos. Quando cheguei perto da tulha, deu para ouvir clarinho. Arranhão, passo, como se alguma coisa estivesse andando lá dentro, se arrastando pelos sacos de milho. Bati na porta de madeira para fazer barulho e o som parou na hora. Silêncio total. Entrei e não vi nada de anormal. Os sacos de milho estavam empilhados como sempre, não tinha sinal de que algum bicho tinha mexido. Mas quando olhei para as paredes de madeira, vi umas marcas que me deixaram preocupado. Eram arranhões fundos, como se fosse unha de bicho grande, ou garra, marcas novas que eu nunca tinha visto antes. Nos dias seguintes, sempre que eu ia na tulha, escutava o mesmo barulho, sempre a mesma sequência. Arranhão na madeira, uns passos espaçados, mais arranhão, mas nunca via nada. Era como se a coisa soubesse que eu estava chegando e se escondesse antes de eu entrar. Uma noite, depois de ficar vários dias curioso, resolvi ir lá ver o que era. Esperei todo mundo dormir, peguei uma lanterna e fui caminhando devagar até a tulha. Quando cheguei perto, o barulho estava acontecendo. Era mais alto de noite, ecoava mais no silêncio. Arranhão, passo, ritmo constante, como se fosse alguma coisa se movimentando com propósito. A tulha tem umas frestas na madeira, lugares onde as tábuas não se encaixam perfeitamente. Achei uma fresta na altura dos meus olhos e resolvi espiar lá dentro. O que eu vi me deixou gelado. E até hoje, quando lembro, sinto aquele frio na espinha de novo. Tinha uma coisa lá dentro que eu nunca tinha visto na vida. Era do tamanho de uma pessoa, mas andava de 4. O corpo era magro, meio curvado, coberto de pelos escuros e sujos. As pernas e os braços eram longos demais, desproporcionais. Ela se movia de um jeito estranho, como se não tivesse total controle dos membros. Mas o pior, o que realmente me deixou apavorado, foi quando ela virou na minha direção. O rosto... Cara, não era rosto de bicho, era quase humano, mas só a parte de baixo. A boca era de pessoa, com dentes brancos e grandes. Mas o resto era escuro, indefinido,
como se fosse coberto por sombra. E ela sorriu para mim. Sorriu mesmo, devagar, como se soubesse que eu estava ali olhando. Ficamos uns segundos nos encarando. Ela parada, sorrindo, e eu grudado na fresta, sem conseguir me mexer de tanto medo. Depois, ela se virou e começou a se arrastar na direção dos sacos de milho. Vi ela se enfiar debaixo dos sacos, como se fosse se esconder ali. Desapareceu completamente. Saí correndo dali. Cheguei em casa com o coração disparado, suando frio, e não consegui dormir a noite inteira. No dia seguinte, contei para o meu pai, mas ele achou que eu tinha sonhado ou imaginado. Falou que devia ser gambá ou algum bicho assim, que às vezes eles entram atrás do milho. Mas, cara, gambá não anda do tamanho de pessoa. E gambá não sorri. Aquilo que eu vi não era bicho comum. Era alguma coisa diferente, alguma coisa que não devia estar ali. Coloquei cadeado na tulha no dia seguinte. Pensei que se trancasse. A coisa ia embora, ia procurar outro lugar. Mas não adiantou. Toda noite, sempre à meia-noite, escuto o barulho vindo de lá. Arranhão na madeira, passos se arrastando, como se a coisa ficasse tentando sair. Às vezes ela arranha a porta, outras vezes arranha as paredes. O som dura até umas 2 da manhã, depois para. Agora só vou na tulha durante o dia, e sempre com alguém junto. Meu irmão mais novo às vezes vai comigo, mas ele não sabe o que eu vi lá dentro. Prefiro não contar, para não assustar ele também. Mas sei que a coisa continua lá. Sei que ela fica esperando, se escondendo debaixo dos sacos de milho durante o dia e de noite sai para se movimentar. O cadeado continua intacto toda manhã. Nunca foi forçado, nunca foi mexido. Mas o barulho continua vindo de dentro da tulha. Como se a coisa tivesse sempre estado lá. Como se nunca tivesse saído. E toda vez que lembro daquele sorriso, daqueles dentes brancos brilhando no escuro, fico arrepiado. Era um sorriso que sabia alguma coisa que eu não sabia. Um sorriso que me conhecia. Eu nunca acreditei muito nessas coisas de sobrenatural, sabe? Sempre fui mais pé no chão, do tipo que procura explicação lógica para tudo. Mas o que está acontecendo no meu quarto tem me deixado maluco. E olha que eu já tentei de tudo para explicar. Já chamei gente para ver, já testei 1000 teorias diferentes, mas nada faz sentido. A lâmpada do meu quarto acende sozinha. Mas não é qualquer hora que ela acende, é só quando eu estou começando a dormir. E quando eu falo só quando eu estou dormindo, é literalmente isso. Se eu deito na cama e fico acordado, mexendo no celular, conversando no WhatsApp ou só olhando para o teto pensando na vida, a lâmpada fica apagada. Normal. Mas é só eu relaxar e começar a cochilar que ela estala e acende. Começou umas 6 semanas atrás. A primeira vez pensei que era coincidência. Estava quase dormindo quando uma luz forte me acordou. Era a lâmpada do teto acesa, iluminando o quarto inteiro. Achei estranho porque eu sempre apago todas as luzes antes de dormir. É mania minha desde pequeno. Levantei, apaguei a luz e voltei a dormir. Pensei que talvez eu tivesse esquecido de apagar, sei lá. Mas aconteceu de novo no dia seguinte. E no outro dia também. Sempre a mesma coisa. Eu começando a dormir, a lâmpada acendendo, eu acordando assustado. Daí comecei a prestar mais atenção. E cara, a coisa era sempre igual. Eu deitava, ficava mexendo no celular por um tempo, depois largava o celular e começava a relaxar. Era sempre nesse momento, quando eu estava entre acordado e dormindo, que a lâmpada acendia. Pensei que fosse problema na instalação elétrica. Chamei meu tio, que é eletricista, para dar uma olhada. Ele mexeu na fiação toda, trocou o interruptor, até puxou fio novo da caixa de energia. Falou que estava tudo certinho, que não tinha explicação para a lâmpada acender sozinha. Mas ela continuou acendendo. Daí resolvi fazer uns testes. Durante uma semana inteira fiquei acordado de propósito só para ver o que acontecia.
Algumas noites ficava 2, 3 horas acordado, só deitado na cama, esperando para ver se a lâmpada ia acender. E, cara, ela nunca acendia. Só quando eu realmente estava cochilando que ela acendia e me acordava. Era como se soubesse exatamente quando eu estava dormindo. Uma noite tive uma ideia. Peguei o celular da minha irmã emprestado e deixei gravando a noite inteira. Posicionei de um jeito que focasse no teto, onde fica a lâmpada, para ver se conseguia gravar o momento que ela acendia. No dia seguinte, quando fui assistir o vídeo, quase apaguei tudo na hora de tanto medo que senti. A lâmpada realmente acende sozinha. Não tem ninguém mexendo no interruptor, não tem nada tocando na lâmpada, ela simplesmente acende, fica acesa por uns 30 segundos e depois apaga sozinha também. Mas o pior não foi isso. O pior foi o que apareceu no vídeo junto com a luz. Uma sombra escura, meio disforme, que aparece no teto logo depois que a lâmpada acende. Fica ali parada, bem em cima da minha cama, por exatos 17 segundos. Eu cronometrei várias vezes, sempre 17 segundos. Depois, a sombra some e a lâmpada apaga. Assistei essa parte do vídeo umas 20 vezes. A sombra não tem formato definido, mas claramente é alguma coisa ali. É como se fosse uma pessoa vista de baixo, mas distorcida, maior que o normal. E fica ali parada, como se estivesse me observando dormir. Depois simplesmente desaparece. Mostrei o vídeo para os meus pais, mas eles falaram que deve ser defeito na câmera ou reflexo de alguma luz da rua. Mas, cara, reflexo de quê? Eu gravei várias noites diferentes e a sombra sempre aparece no mesmo lugar, sempre pelos mesmos 17 segundos e sempre logo depois que a lâmpada acende. Tentei gravar de ângulos diferentes, só para ter certeza. Coloquei o celular em várias posições diferentes no quarto e em todas as gravações acontece a mesma coisa. Lâmpada acende, sombra aparece, sombra fica 17 segundos, sombra some, lâmpada apaga. O mais assustador é que acordo sempre naqueles 30 segundos que a lâmpada fica acesa. Acordo sempre com aquela sensação horrível de que alguém estava me observando. E cara, agora que vi o vídeo, sei que não é sensação. Realmente tem alguma coisa me observando. Toda noite. Por 17 segundos. Comecei a dormir com a luz do corredor acesa e a porta do quarto aberta. A lâmpada ainda acende às vezes, mas pelo menos não fico no escuro total quando ela apaga. E tem noite que prefiro nem dormir no quarto. Fico no sofá da sala vendo televisão até o dia clarear. Pelo menos lá a lâmpada não acende sozinha. Mas, cara, não posso ficar dormindo na sala para sempre. E a coisa continua acontecendo. Todo dia, sempre que eu cochilo no meu quarto. A lâmpada acende, a sombra aparece e eu acordo assustado. E agora, sabendo que tem alguma coisa me observando, fico ainda mais apavorado. 17 segundos podem parecer pouco tempo. Mas quando você sabe que tem uma presença estranha bem em cima de você, 17 segundos parecem uma eternidade. Eu sempre fui de dormir cedo, desde pequeno. Minha mãe sempre disse que criança que dorme cedo cresce forte e mantive esse hábito até hoje. Todo dia, entre 10h30 e 11 horas da noite, já estou na cama. Mas de uns 2 meses para cá, alguma coisa mudou na minha rotina. E não fui eu que mudei, foi alguma coisa lá fora que começou a fazer parte das minhas noites. Meu quarto fica nos fundos da casa e a janela dá para o quintal. É um quintal grande, com algumas árvores frutíferas e uma cerca baixa que divide nossa propriedade da casa do vizinho. Sempre gostei dessa vista. É tranquila, silenciosa. Até pouco tempo atrás, era um lugar que me dava paz. Agora não tanto. Tudo começou numa quinta-feira. Lembro porque no dia seguinte tinha prova na escola e eu tinha ido dormir mais cedo ainda para acordar descansado. Devia ser umas 11h15 quando vi alguma coisa passando pela janela.
No começo pensei que fosse sombra de algum vizinho que tinha saído para levar o lixo ou alguma coisa assim. A iluminação da rua às vezes projeta sombras estranhas no quintal, então não dei muita importância. Mas nos dias seguintes, a mesma coisa aconteceu. Sempre no mesmo horário, sempre a mesma sombra passando. E cara, sempre que eu prestava atenção, tinha alguma coisa estranha naquela sombra. Ela era muito alta, mais alta que qualquer pessoa que eu conhecia. E passava muito devagar, como se não tivesse pressa nenhuma, como se soubesse que ninguém ia incomodar. Depois de uma semana vendo a mesma coisa, resolvi prestar mais atenção. Na noite seguinte, fiquei acordado esperando, olhando pela janela. E cara, quando a coisa apareceu, quase caí da cama. Não era sombra de pessoa nenhuma. Era alguma coisa caminhando no meu quintal. Alguma coisa que eu nunca tinha visto na vida. A silhueta era muito fina, muito alta, e andava de um jeito estranho. De lado, sempre de perfil, como se não quisesse mostrar a frente do corpo. E o mais assustador, os pés não tocavam no chão. A coisa estava flutuando uns 20 centímetros acima da grama. Dava para ver clarinho, porque a lua estava cheia naquela noite e iluminava bem o quintal. Fiquei ali, grudado na janela, vendo aquela coisa passar bem devagar pela minha vista. Ela não olhava para casa, não olhava para a janela, só passava. Sempre de perfil, sempre na mesma velocidade. Demorou uns 8 segundos para atravessar completamente o meu campo de visão e sumir na direção da cerca. A partir daquela noite, comecei a ficar acordado todo dia esperando. E cara, a coisa aparecia sempre. Todo santo dia, sempre entre 11h15 e 11h20. Sempre a mesma rota, sempre o mesmo jeito de andar. Ou melhor, de flutuar. E comecei a reparar numa coisa que me deixa ainda mais nervoso. A cada dia que passa, ela demora mais tempo para atravessar a janela. No começo eram uns 6, 7 segundos. Agora são quase 15 segundos. É como se ela estivesse diminuindo a velocidade aos poucos. E não só isso, ela também está passando mais perto da casa. No primeiro dia, passava lá no fundo do quintal, perto da cerca. Agora passa bem perto da janela do meu quarto. Às vezes parece que vai parar e olhar para dentro, mas nunca para. Só continua passando, sempre de perfil. Tentei contar para os meus pais, mas eles acham que é pesadelo ou imaginação. Minha irmã até tentou ficar acordada uma noite para ver comigo, mas ela dormiu antes da hora e não viu nada. Tentei filmar com o celular, mas o quarto fica muito escuro e a qualidade do vídeo fica horrível. Só consegue ver alguma coisa quando tem lua, e mesmo assim não fica muito claro. Uma noite resolvi fazer um teste. Fechei a cortina completamente e fiquei no escuro total, só esperando para ver se sentia alguma coisa diferente. E cara, mesmo sem ver, deu para sentir. Uma presença passando do lado de fora. Uma sensação estranha, como se o ar ficasse mais pesado por alguns segundos. Como se alguma coisa muito grande tivesse passado bem perto da janela. Daí, tentei dormir em outro quarto, no quarto da minha irmã, para ver se a coisa aparecia lá também. Passei 3 noites no quarto dela e não aconteceu nada. Nada mesmo. Quando voltei para o meu quarto, no primeiro dia a coisa voltou a aparecer. É como se soubesse exatamente onde eu estou dormindo. O que mais me assusta é aquela sensação de que um dia ela vai parar. Vai parar bem na frente da janela e vai olhar para dentro. Não sei por que tenho essa certeza, mas tenho. É como se toda noite fosse um ensaio para alguma coisa maior. Ela está diminuindo a velocidade, está passando mais perto e um dia vai parar. E quando parar, vai me olhar. E aí eu não sei o que vai acontecer. Por enquanto ela só passa, sempre de perfil, sempre flutuando. Mas cara, cada noite que passa fico mais nervoso. Durmo com a luz do corredor acesa agora e sempre com a porta do quarto aberta. Pelo menos assim, não fico no escuro total quando acordo no meio da noite.
Mas a coisa continua aparecendo, todo dia, no mesmo horário e cada vez mais devagar. Bom, eu trabalho na roça desde pequeno, né? Meu pai sempre disse que a terra ensina a gente muita coisa, mas tem certas lições que a gente preferia não aprender. O que aconteceu comigo semana passada ainda está me deixando sem dormir direito. Era uma terça-feira, lembro bem, porque tinha chovido na segunda e a terra estava naquela consistência boa para colher. O sol estava forte, devia ser umas 2:30 da tarde. E eu estava sozinho na parte mais afastada da propriedade, onde fica o milharal grande. Sempre gostei de trabalhar sozinho, sabe? É mais tranquilo, posso ir no meu ritmo, não tem ninguém falando no meu ouvido. Mas nesse dia, alguma coisa estava diferente. Desde que cheguei lá de manhã, senti uma coisa estranha no ar. Não sei explicar direito. Era como se tivesse alguém me observando, mas toda vez que olhava em volta, só via as fileiras de milho e o mato fechado no final da plantação. Meu avô sempre falava para a gente tomar cuidado naquela parte, que tinha coisas ali que era melhor deixar em paz. Eu sempre achei que era conversa de velho, sabe como é, né? Mas agora não tenho mais tanta certeza. Eu estava trabalhando de costas para o mato, concentrado na colheita, quando escutei uma risada. Uma risada baixinha, meio abafada, mas bem clara. Era riso de criança, desses que a gente escuta no pátio da escola. Parei o que estava fazendo e virei para trás, esperando ver algum moleque da vizinhança fazendo brincadeira. Mas não tinha ninguém. O milharal estava quieto, as espigas balançando de leve com o vento, e depois só o mato fechado. Fiquei ali, parado uns segundos, prestando atenção, mas não escutei mais nada. Pensei que podia ter sido algum passarinho com um canto esquisito, ou talvez eu tivesse imaginado. A gente fica muito tempo sozinho no sol. Às vezes a cabeça prega peça mesmo. Voltei para o trabalho, mas agora prestando mais atenção no que estava acontecendo ao redor. Devia ter passado uns 15 minutos quando a risada veio de novo. Dessa vez mais perto, bem mais perto. Era como se a criança tivesse saído do mato e chegado bem perto de mim. O coração disparou na hora, aquele frio na barriga que a gente sente quando algo não está certo. Me virei rapidinho, pegando a enxada com força, pronto para qualquer coisa. Mas de novo, nada. Só que dessa vez tinha uma coisa diferente. Algumas espigas de milho estavam balançando, como se alguém tivesse passado correndo por ali segundos antes. Mas eu não vi nada passar, nada mesmo. Daí gritei bem alto: "Ei, quem tá aí? Para com essa brincadeira!" A voz ecoou pela plantação e depois ficou aquele silêncio pesado, daqueles que parece que até os grilos param de cantar. Esperei alguns minutos, mas não teve resposta. Comecei a pensar que talvez fosse alguma criança da cidade mesmo, que tinha vindo brincar na roça e estava se escondendo. Resolvi continuar trabalhando, mas agora ficando de frente para o mato, sempre alerta. Não queria dar as costas para quem quer que fosse que estava ali. Foi quando aconteceu a pior parte. Eu estava ali, tentando me concentrar na colheita, mas com o nervosismo já tomando conta, quando senti uma coisa quente no meu ouvido. Um sopro, como se alguém tivesse chegado bem pertinho de mim e tivesse sussurrado alguma coisa, só que sem falar nada. Só o ar quente batendo na orelha. Cara, eu nunca senti tanto medo na vida. Foi como se uma descarga elétrica tivesse passado pelo meu corpo inteiro. Me virei que nem um doido, levantando a enxada com as 2 mãos, pronto para acertar qualquer coisa que tivesse ali. Mas não tinha nada, nada mesmo. O que me deixou ainda mais desesperado foi ver o mato balançando. As folhas e os galhos se mexendo sem vento nenhum, como se alguém tivesse acabado de passar correndo por ali e entrado no meio da vegetação. Mas, cara, se alguém tinha passado ali, onde é que estava? Como é que eu não vi? Fiquei parado naquele lugar uns 5 minutos, suando frio agora,
tentando entender o que diabos tinha acontecido. O silêncio era assustador, nem passarinho, nem grilo, nem nada. Era como se todo o mundo tivesse parado para me observar. Resolvi que era melhor ir embora. Peguei o pouco que tinha colhido e comecei a caminhar de volta para casa. Mas olhando para as costas o tempo todo, tinha aquela sensação horrível de que alguém estava me seguindo, me observando de longe. Cada barulho de folha que escutava me fazia acelerar o passo. Quando finalmente cheguei na parte da propriedade mais perto de casa, só aí consegui respirar direito de novo. Contei para o meu pai o que tinha acontecido, mas ele só riu e disse que devia ter sido algum macaquinho fazendo arte. Falou que eles às vezes descem do mato e ficam brincando na plantação, que é normal. Mas, cara, eu conheço barulho de macaco. Cresci aqui, já vi macaco de todo tipo. E macaco não ri igual criança. E, principalmente, macaco não sopra no ouvido da gente desse jeito. Aquilo foi diferente, foi alguma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Desde esse dia, sempre que passo por aquela parte da roça, passo correndo. E nunca mais trabalho de costas pro mato. Sempre fico de frente, sempre alerta. Tem dias que escuto risada de longe, bem baixinho, mas nunca mais chego perto para investigar. Prefiro ficar na dúvida do que sentir aquele medo de novo.